Boa tarde, pessoal! Hoje, sexta-feira, um pouco mais cedo, hoje 5 horas da tarde. Isso, mas por quê? Porque a gente vai ter uma convidada muito especial hoje. Hoje a gente vai ter a tia Leila. Tia Leila, quem não conhece a tia, olha lá, inclusão de alunos com deficiência na escola bíblica. Poxa, que tema cabeça, gente. Trouxemos hoje para vocês e foi exatamente num dos comentários falando, olha, como é que a gente pode fazer escola bíblica? Como que a gente pode fazer ministrar a palavra com pessoas com deficiência física? Então, estamos aqui. A gente vai chamar a tia Leila. Vamos lá, enviar aqui um convite para a tia Leila. Tia Leila Xavier, aqui a tia Leila Xavier, ó, encontrei. Tia Leila, tô mandando pra você aí um convite, ó. Tia Leila já deu um tchauzinho ali, ó. Tá enviado. Vamos lá. Vamos ver se ela aparece aqui. Bom, enquanto a tia Leila não aparece, eu quero sempre lembrar você que, gente, tem uma boa notícia pra vocês, hein? Olha o que está aberto. Olha, vou até virar minha câmera aqui. Ó, o nosso congresso Aproximação. As inscrições estão abertas. Entre lá no nosso canal. Tem post no Facebook já. Tem post lá no Instagram. Entra lá, se inscreve. É no Ensino Dinâmico /Congresso. Se inscreva lá, vai ser muito jóia. Você quer aprender ferramentas de como lidar com esse mundo em que nós estamos vivendo agora? Então, lá você vai aprender. Vários convidados nossos. Vai ser uma bênção. Vai ser muito jóia. Entra lá. E outra, temos também a nossa hashtag EB até você. Gente, a gente tem recebido vídeo já peguei um vídeo, vou colocar nas lives em breve. Então faça o seu vídeo, poste, você usa o nosso material, tem uma dica nova, posta aqui, gente. Quem sabe o seu vídeo não aparece aqui. E falando da palavra de Deus, da ferramenta, posta aqui a sua ideia. E aí, tia Olá, Leila? Maurício! Tudo jóia? Tudo, e com Eu tenho que confessar, não, você? antes aqui eu tenho que confessar. Ontem a tia Leila assistiu a nossa palestra, né, tia Leila? Tia Leila ia Oi, fazer todas um. elas. Ah, tia Leila acompanhou Eu ontem. assisto todas. E ontem o Ricardo Uhum. falou que para falar para crianças, para falar, para chamar a atenção, né? Você tem que ter um fundo bonito. Eu preciso fazer um fundo mais bonito aqui. Eu estou no quarto do Arthur ainda, tia Leila. Mas você já fez um super chique. Para quem não sabe, a tia Leila é artesã, gente. Tia Leila, fala um pouco de Isso você aí, tia mesmo. Leila. Oi, pessoal, é um prazer estar nessa live. É a minha primeira participação, então é a Vai minha ser a primeira de estreia em muitas, pode ter lives. certeza. Que bom se for assim mesmo, né? Então, quero me apresentar. Eu sou a professora Leila. Eu fui chamada para exercer o ministério que eu faço hoje na minha infância, numa, num banco de escola bíblica dominical. Enquanto a professora ministrava as aulas, nós, as crianças, éramos muito apaixonadas por essa professora e ela teve grande influência sobre a minha vida, sobre a vida de outras crianças na época. E eu fui chamada na infância para ser uma professora. E na adolescência eu já assumi a minha primeira classe de escola bíblica e daí para cá não parei mais, né? Cresci, me tornei professora, me casei, tive 2 filhos, hoje eles são adultos, e nunca mais eu parei de O dar nome deles é aulas, é muito uma bonito, coisa hein? que O nome muito deles é muito bonito, bonito, é muito, muito bonito, né? muito bonito. Marido e filho Maurícios. Poxa, eu que chamo Maurício não posso reclamar, né? Já pensou? Né? Ah, Nome bonito mesmo. E nessa caminhada ministerial, eu desenvolvi a habilidade de criar recursos para uso próprio, né? Quando eu ia dar aulas, e também para colegas que às vezes pediam para mim
para fazer algum recurso que ia precisar, e isso se tornou um ministério e também um meio de vida para mim e para o meu esposo. Hoje nós dois trabalhamos de tempo integral, né, nessa produção de recursos didáticos. Grande parte dele, a maioria deles, desses recursos é para o ensino da Bíblia para as crianças, né? Eu queria falar que E vários dos recursos que a editora Cristã Evangélica tem são feitos, que você já usou na sua escola aí, dominical, que você já usou aí na sua igreja, foi feito pelas mãos dessa professora aí, ó. Ela é isso chique. Se você já mesmo. usou uma Sofia, foi ela que fez. É, Exatamente. muito Aham. joia. São 15 anos de parceria com a editora Cristã Evangélica, né? Então, não é pouco tempo. Nós conseguimos desenvolver um trabalho muito especial, né? Além dos recursos que eu produzo para a editora, eu também escrevo para as revistas da série Conectar. Também participo em congressos, treinamentos como palestrante. E estamos aí no trabalho, né? Sempre criando recursos de acordo com a necessidade mesmo nossa e de professores, né? Eu não consigo criar recursos do nada. Tem que ter uma necessidade. E aí, para preencher essa necessidade, né? Para atender essa necessidade, então, aí a gente cria os recursos, né? Joia. Tia Leila, hoje Hum, a gente está com um papo aqui cabeça, hein? Vamos lá, hein? A gente está aqui com o tema exatamente. de inclusão. Agora, o tema de Aham, inclusão é um tema que está sendo muito difundido aí na atualidade, né? Mas vamos começar do básico, sim, tá bom? O que é aham. inclusão, tia? Inclusão. Segundo o dicionário, né, a definição de inclusão é o ato de incluir, né, ou acrescentar coisas ou pessoas a grupos que antes não faziam parte. Então, é o que o dicionário traz como definição. Mas eu gosto muito de uma definição de uma autora chamada Maria Teresa Egler Mantuan, que ela define inclusão como a nossa capacidade de entender e de reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então eu gosto muito dessa definição e penso que essa definição ela se aproxima muito do conceito que a Bíblia tem, né, de gente, de pessoas, né, que Deus não faz acepção de pessoas e que o reino de Deus é para todas as pessoas, com e sem deficiência. E essas pessoas, elas precisam ouvir do amor de Deus, do amor de quem as criou. Muito joia. Agora, fica a dúvida aqui. Quando que você decidiu alcançar, né? Começar a atuar com crianças ou com pessoas de deficiência? Então, como palestrante nos congressos e treinamentos da editora, eu ministrava e ainda ministro sobre a importância dos recursos didáticos no aprendizado. E eu recebia muitas pessoas nos meus seminários em busca de materiais que fossem inclusivos, materiais que desse para trabalhar com crianças, né, com deficiência. E foram tantos os apelos e pedidos que eu um dia cheguei e conversei com o pastor Abimael. Eu disse a ele, pastor, se a editora tiver interesse, eu vou atrás desse conhecimento. E ele Só falou, para vai todo mundo indo. entender, né, Leila? O pastor Abimael Uhum, é o diretor nosso da editora Cristã Evangélica, né? E a Leila, ela isso. participa há muito tempo já, antes de mim, lá, e eu já estou um tempinho lá, já em Uhum, congressos e treinamentos, né? Então, quando é isso que ela está certo. falando, quando ela estava dando aula nos nossos congressos, tal, sempre forma uma roda em volta dela, fala assim: "Nossa, que recurso legal! Você não tem um recurso assim?" Então é lá onde ela tira as ideias dela também, né? Até para fazer para Sim. nós depois. Mas também era questionada sobre esse material, né, de Uhum, recurso inclusivo, né? Vamos pensar assim, né? sim.
Então, o pastor Abimael é o nosso diretor. Então, você É, falou com o pastor Abimael isso, exatamente pensando sobre essa causa. exatamente. E aí, em 2015, eu decidi fazer um curso de pós-graduação de inclusão, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Fiz por uma faculdade lá do Rio Grande do Sul e aí dentro desse curso nós tínhamos que fazer o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. E eu quis, assim, eu já fui muito focada, sabendo bem o que eu queria, né, desenvolver, e eu quis desenvolver o tema sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente religioso. Eu queria, Certo. achei até que, a princípio, a faculdade não fosse aceitar, porque não era uma faculdade Não era o confessional, foco, né? mas era mais na área da educação, mas eles permitiram, eles falaram, olha, se a sua orientadora concordar, para a gente está tudo ok, né? E Deus aí abre portas, tia Leila. exatamente, exatamente. Aí a minha orientadora, ela me aconselhou a buscar uma igreja que tivesse um trabalho de inclusão. Então eu fiz 2 estágios. Eu fiz numa escola pública, porque eu queria ter essa experiência de como que é trabalhada essa questão na educação, na escola, e fiz também o estágio numa igreja Batista Esperança, que fica aqui em São Paulo, e nessa igreja eu conheci a Lídia Costa, é uma igreja que tem um trabalho de inclusão há mais de 20 anos, né? E então eles têm, assim, know-how mesmo para trabalhar e para ensinar sobre a inclusão. E lá eu conheci a Lídia Costa, conheci as pessoas, né? É um trabalho maravilhoso, assim, que vale a pena mesmo conhecer. E em decorrência, né, desse meu estágio lá e convivendo durante meses com esse grupo, surgiu aí a escrita do livro sobre o Shekinah, que é esse livro Ah, eu aqui, ia falar dele né? também. Ah, Você ia joia, já tá falar com dele, irmãos né? aí. Tá em mãos. Então, esse livro, ele na verdade é um relato, né? Eu quis aqui, além de homenagear as pessoas, né, envolvidas nesse ministério, algumas até já não estão entre nós, já partiram para o Senhor, mas fizeram história no Shekinah. Eu quis também contar sobre o trabalho da missionária Lídia Costa e contar um pouco sobre o ministério dela e também fazer um desafio para as igrejas, né? Porque hoje, por conta das leis, né, que estão aí presentes, toda a sociedade vai ter que, né, se adaptar, se adequar para ser uma sociedade inclusiva. Mas seria muito bom, inclusive as igrejas, porque a igreja faz parte da Devia ser a sociedade. primeira, né? Mas, exatamente, né? Porque nós temos o exemplo, né, lá do alto, né, de um Deus que nos incluiu nos seus planos. Né? Nós não fazíamos parte do plano dele por conta do pecado, da separação, né, pelo pecado, mas ele decidiu nos incluir, né? Então ele quer que nós façamos o mesmo com as pessoas. E então eu quis, nesse livro, além da homenagem a missionárias, pessoas que fizeram e as que fazem parte ainda desse ministério, também incentivar, inspirar igrejas a olharem para a causa da inclusão de uma forma amorosa, de uma forma bíblica, né? Assim como nós aprendemos na palavra de Deus. Né? Amém. Ô, tia Leila, não sei se eu vou colocar você numa fria, mas vamos lá, tá bom? Vou fazer uma pergunta aqui. Uhum. Você já conseguiu Sim. fazer algum recurso inclusivo que você possa mostrar pra gente? Ah, com certeza, consegui sim. Ah, eu sabia que E não ia ficar na mão. é, você sabe que, né, como eu
eu falei, eu não consigo ter ideias de recursos do nada. Assim, um belo dia eu sonhei e vou fazer um recurso tal. Não. Primeiro vem a necessidade e depois vem a criação desse recurso. É assim que eu funciono. Eu não sei, né, outros artesãos, outros designers, como que isso funciona com eles, mas comigo é assim. A, a criação, ela vem de uma necessidade. E durante o meu estágio, eu entrei em 2015, né? 2015 e 2016 foi o meu curso, foi um curso de um ano. Foi quando eu fiz o estágio. Em 2017, eu ingressei como voluntária num trabalho que tem aqui em São Paulo, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, as pessoas se reúnem, grande parte do tempo é feito na Câmara Municipal de São Paulo, essas reuniões, e lá os familiares, né, as pessoas com deficiência e familiares recebem lá palestras, orientações, né, discussões sobre garantias de direitos, e tem uma sala de apoio, onde Uhum. os filhos, né, que têm deficiência ficam lá e tem uma equipe que cuida, né, dessas pessoas com deficiência, enquanto os seus familiares estão lá recebendo as orientações. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer a realidade, as necessidades, e eu pude criar alguns recursos. Um deles, né, Mostra pra gente aí, tia. o primeiro foi essa bonequinha aqui, a Melinda, tá? Uhum. A grande parte deles, dessas pessoas que frequentam a sala de apoio, são pessoas cadeirantes, maioria, né? Mas existem todos os tipos de deficiência lá. Então, nós criamos a Melinda, que a Melinda é uma menina, né, que nasceu com essa deficiência, nasceu sem uma das perninhas, né? E ela é cadeirante, mas ela é muito feliz, muito alegre, ela gosta muito de viajar, ela viaja no seu balão, né? E conhece pessoas, conhece situações, e ela acaba trazendo na sala de apoio, que acontece uma vez por mês, ela conta sobre as suas viagens, o que ela realizou, né? E o que ela aprendeu com as pessoas que ela conheceu. E aí, no final, essa bonequinha, ela interage, né? Na verdade, é uma outra moça, né, da nossa equipe que faz a voz da boneca, e eu sou a professora e nós conversamos. E aí, no Escapou final, de né, de fazer a voz cada... dela, hein? Escapou de fazer É, a voz dela, hein? é porque eu sou tímida. Ah, Então, no final, quando a gente vai fazer o fechamento, que a gente vai fazer a aplicação, o que, que a gente trabalha? Conceitos e valores, princípios, valores, né? Como a gratidão, a amizade, valores que a gente trabalha. E no final, a Melinda descobre, né? Porque a gente leva, Melinda, mas isso que você aprendeu sobre, por exemplo, sobre dividir as coisas, né? Não ser egoísta, ser uma pessoa altruísta, né? Vamos supor que fosse esse valor que a gente trabalhou nesse dia. Então, no final, aí a gente completa dizendo que aquele ensino, aquilo que ela aprendeu naquele dia, já estava no livro de Deus, né? E então a gente se refere à Bíblia como o livro de Deus. A gente, né, como lá é um ambiente que não é um ambiente evangélico, tem pessoas, então a gente vai, né, assim, usa alguns outros termos, né, que a gente geralmente não usa na igreja, mas a gente usa esse termo. Mas no livro de Deus já tinha, e aí a gente ensina, né, o provérbio, o salmo. É uma oportunidade que a gente tem de levar a Bíblia de uma forma ensina os lúdica, de uma princípios forma... bíblicos, né? Exatamente. E aí a gente preparou esse aqui, quando a gente levou a Melinda para apresentar para o grupo, nós preparamos um Um DDoS desse pequenininho, aqui, legal. né? E cada um levou uma Melinda, né,
para usá-la na sua sala. Outro recurso que nós criamos foi, foi um joguinho da memória. Por quê? O que aconteceu? Eu gosto muito de contar histórias sobre essa história que aconteceu, tá? Lá nós tínhamos o Expedito. O Expedito era um rapaz que tem distrofia muscular, então ele fica na cadeira de rodas, ele não usa comunicação oral, ele tem uma prancha de comunicação alternativa, então tem os ícones, né, as figuras, e tudo que ele precisa, ele aponta, né, para aquilo que ele está precisando, aquilo que ele está pedindo. E teve um dia que ele estava muito agitado na cadeira dele, e eu fui até ele para saber o que é que ele tinha, né, o que ele estava querendo. Precisava. E ele batia a mão assim na prancha, né? E como ele tem distrofia muscular, então os movimentos dele não são precisos, né? São muito aleatórios, mas batia assim num quadradinho, jogo. E eu olhei para ele e falei, jogo, Expedito? E ele, sabe, fez uma expressão Que de era que eu aquilo tinha mesmo. acertado, que era aquilo mesmo. Aí eu perguntei para ele, mas que jogo? Aí ele virou e olhou para o lado, então tinha duas crianças brincando com um joguinho que eu tinha levado para elas, né? Eu fazia muito recurso para elas. Era um joguinho da memória de EVA, pequenininho, EVA fininho. Levei e aí eu perguntei para as crianças, né, se depois que eles brincassem, eles poderiam emprestar para o Expedito. E eles emprestaram, né? E só que quando eu levei foi uma frustração, porque ele, né, por conta mesmo da distrofia que ele tinha, ele não tem Uma aquele coordenação movimento de motora. pinça, né? E não conseguiu pegar porque era muito pequeno e muito fino. E eu falei para ele, Expedito, na próxima vez que nós viermos, eu vou trazer para você Que legal. um joguinho que você vai conseguir. E aí eu preparei esse aqui, né? Esse joguinho, que em EVA, né? EVA 10 milímetros, bem grosso, né? Tamanho bem maior do que eu tinha feito os outros e levei. E entreguei. Vocês não têm noção da hora que eu entreguei para ele, né? E ele foi jogar, que ele, além dele conseguir manusear com dificuldade, mas conseguiu manusear e virar e formar o par. Gente, eu fotografei o rosto, o sorriso dele. Ele ficou feliz da Que vida, né? joia! E aí, no mês seguinte, eu estava num congresso da editora, e os materiais eu levava e trazia, porque a gente só ia uma vez por mês, né? E aí eu recebi uma mensagem no Facebook da Lídia Costa com ele do lado, perguntando, cadê o meu jogo? E foi quando eu decidi, falei, não, a gente precisa arrumar alguém que esteja em todas as reuniões para ficar com esse acervo de recursos, né? Para que ninguém sinta a falta desses materiais. Mas, além desses materiais, né, com a necessidade, também falando para os professores, nós criamos o Carlinhos, né, que vai explicar, né, Pô, Tia Leila, não sabia que eu tinha sobre... que ter trazido água aqui, viu? Tá. Que história legal, viu? Desculpa, pessoal, mas emociona mesmo. Muito legal, muito joia. Eu gosto dessas coisas. dessas coisas. Então, esse aqui é o Carlinhos, é um outro personagem que nós criamos porque assim, muitos deles não entendem por que são deficientes. Então a gente começa contando que Deus criou todas as coisas perfeitas, né? E aí, num dado momento, o Carlinhos se questiona, mas se Deus é amor, por que eu nasci assim? Né? E aí a gente vai explicar que foi o pecado, né, que entrou no mundo. A gente explica, né, que Deus criou tudo perfeito, criou o jardim, criou Adão, Eva, deu uma incumbência para eles, né, e só que eles desobedeceram, e por conta dessa desobediência entrou o pecado no mundo, e tudo aquilo que é ruim
e prejudica, também veio por causa da desobediência. E a deficiência, ela é decorrente, sim, do pecado, né? E aí a gente explica, né, que um dia nós não vamos mais ter deficiência, não vamos mais ter deficiência lá no céu, mas para que a gente vá para esse céu, a gente precisa conhecer o Salvador. E aí a gente explica para as crianças, né, que, olha, o que aconteceu? O pecado, ele separou Deus das pessoas, mas Deus providenciou um meio, um remédio de resolver a questão do pecado, quando ele enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E aí a gente vai falando, né, dessa ação do Espírito Santo, de Jesus, né, sobre a vida do ser humano e desse resgate, a gente fala, né, e sobre a linda promessa que Deus fez para as pessoas, né, que se encontra lá em Filipenses 3, 20 e 21. O Senhor Jesus Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao do seu corpo glorioso. Então, um dia nós vamos ser como Jesus, vamos ser perfeitos. Não Amém. importa a deficiência que a gente tem, nós seremos perfeitos, né? E aí fala da salvação, que é um presente de Deus, que todas as pessoas, elas são chamadas para serem salvas, né? E aquelas que receberem o presente da salvação, elas vão, com a sua vida, dar glórias a Deus, independentemente da deficiência. Deus quer usar você como você é, e você pode ser produtivo, pode ser frutífero, né, sendo uma pessoa com deficiência. E para É explicar como uma é que eu... coisa que eu paro para pensar, né? O que vai, no máximo 90, 100 anos, que nem a gente conhece a mãe do pastor Evaldo aqui, que acho que já está com 103, né? O que é isso, né? Perto de eternidade, né? Exatamente. É Né? nada, né? E nós podemos ser produtivos. E para explicar sobre assim, como ser produtivo, né? Está tudo aí espelhado, a nossa imagem, mas eu conto a história de uma pessoa, né? Que um amigo ilustrou, que teve paralisia infantil. Então, é a Santana, né? Conta a história, é uma bebezinha, conta para as crianças, né? Era uma bebezinha, né? E aos 3 anos de idade, ela teve poliomielite, né? Não tinha vacina naquela época, no lugar onde ela morava, e então ela ficou deficiente física e andava numa cadeira de rodas. Aí ela cresceu, se tornou uma grande artesã, né? A Santana se tornou uma grande artesã e os pais foram para a cidade para que ela tivesse um tratamento melhor na cidade, e lá eles conheceram o Evangelho, conheceram a palavra de Deus e abriram a casa deles para ser um ponto de pregação. A Santana era uma pessoa muito fiel, firme no Senhor, e ela orava, e ela intercedia pelas pessoas, ela fazia materiais artesanais, vendia, se mantinha, ajudava a família, até os irmãos, quando estavam em dificuldade financeira, a Santana ajudava. A Santana, ela se tornou, ela ficou idosa, ela cedeu o terreno da casa dela para ser construída uma igreja, né? E hoje funciona a igreja presbiteriana de Presidente Prudente na casa dessa pessoa. Essa pessoa existiu mesmo, essa pessoa era Caramba, que minha tia, legal! né? E ela foi frutífera em todo o tempo. Então eu mostro para eles, né? Que E é são histórias possível, né? verdadeiras, que é possível ser, né, alguém que glorifica a Deus, mesmo tendo uma deficiência, né? Então, e foram criados assim vários recursos, né?
O Ainda bem que a Carlinhos tia. mesmo, olha, a gente sabe que muitos daquelas pessoas que têm deficiência, principalmente as crianças, os pais são super protetores, né? E às vezes não colocam limites nos filhos, né? Por conta de ter dó, de, né, não querer é, é o peso que eles sentem mesmo e às vezes não corrigem, não ensinam, então a criança acaba se tornando uma criança birrenta. Então a gente usa o Carlinhos também para trabalhar a questão do fruto do Espírito, né? Porque eles também precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, precisam também produzir, né? A ação de Deus na vida, do Espírito Santo na vida deles, também precisa ser verdadeira, ser real, né? Então, é uma forma também da gente ensinar. E muitos outros recursos que a gente, se o tempo nos permitir, eu ainda quero mostrar para vocês Olha, vou sobre falar uma essa coisa. inclusão. Normalmente aqui na editora, gente, que vocês estão assistindo aqui, normalmente a gente preza para fazer 40, 45 minutos. Mas, gente, eu acho que são histórias tão ricas, são histórias que edificam tanto, e são histórias que podem ajudar tantas pessoas depois, que a gente vai estender um pouco mais, tá bom? Pode ser, Tiane? Ah, por mim tudo bem. Tá, então a Por gente mim tudo vai bem. estender um pouquinho, porque eu acho que vai valer a pena. Até porque vai ter Uhum, muita gente que não está assistindo aqui ao vivo, mas vai assistir lá no YouTube depois. Eu tenho certeza. Então legal. a gente Uhum, estende um pouquinho mais aqui, tá bom? tá Beleza? certo. Beleza, Bom, mas eu queria ver o beleza. seguinte, né? Você já fez a gente chorar aqui, você já fez a gente, né, ver que é possível, tal. Agora, vamos para um pouco mais na prática, tá bom? Eu Uhum, sei que, vamos supor, nós estamos lá na nossa igreja, tá tudo caminhando bem, tá tudo tranquilo, né? Eu já estou acostumado a dar aula para os meus alunos, né? Mas se aparecer, né? Se Deus enviar alguma pessoa com deficiência para essa sala, né? Poxa, eu não uhum, sei como que eu consigo, né? Porque eu não tenho uma formação para isso. Eu não tenho um estudo, eu não sei nem como fazer isso, né? Tem alguma uhum. ideia, tem alguma dica que você pode deixar para a gente, tia? Sim, temos sim, né? Inclusive, eu trato dessa questão no meu livro, no livro do Shekinah, no capítulo 5, a gente vai falar do papel da igreja, a razão da nossa existência, né? Então, foi o que eu observei nessa igreja, né, que tem um trabalho maravilhoso de inclusão e que pode ser, sim, um modelo para nós, né? É lógico que cada igreja vai olhar para si, vai olhar para a situação, para a circunstância e vai avaliar o que é que pode ser aplicado. Mas, assim, a, a primeira coisa, né, a fazer, a primeira, assim, o dado que eu penso que é primordial, mais importante, é Caminhando pelo seu ter a, TCC, pelo seu livro, certo? Vamos sim, caminhar isso. Então tá bom, só para o pessoal isso, entender. ter a visão da necessidade de evangelizar. Por quê? Olha só o que aconteceu. Quando eu estava no estágio, eu procurei uma mãe, né, que o seu filho ele tem deficiência intelectual e eu me prontifiquei a ensinar a Bíblia para ele, né? E ele vai, frequenta a igreja, mas sabe qual foi a resposta da mãe para mim? Eu não quero, meu filho já é salvo, ele não precisa, ele já é salvo, né? E a gente entende sim que o sangue de Jesus ele é redentor, né? E que aqueles que não têm condições de discernir entre a mão direita da esquerda, o sangue de Jesus sim responde por essas pessoas, né? Que estão, não têm uma consciência, né? Estão numa situação de inocência até. Mas eu fiquei pensando que a gente olha para a salvação como algo só para o futuro, só para a eternidade. Mas não, a salvação é para hoje, né?
a palavra de Deus diz para a gente desenvolver a nossa salvação. E como é que a gente desenvolve essa Salvação. salvação? É no relacionamento com Deus. E a gente, com um olhar só para o futuro, a gente impede que essas pessoas tenham um relacionamento com o seu Criador hoje, de amizade, sabe? De proximidade, de comunhão, que Deus nos criou para a comunhão com Ele e com os outros, né? E quando a gente olha para a salvação só no aspecto da eternidade, a gente priva essas pessoas de ter um relacionamento com o Criador agora, né? Na vida presente. E Deus quer isso, Deus quer comungar com a gente, né? E então, essa questão de ter a visão da necessidade de evangelizar, né, a essas pessoas precisa, assim, ser o ponto de partida nosso, ter a visão da necessidade de evangelizar essas pessoas. Depois, crer que a pessoa, né, com deficiência pode superar os seus limites, porque muitas vezes nós é que colocamos os limites, né? Como essa mãe que me respondeu que não, o filho não precisava, né? Então, privando ele de ter esse acesso aí à comunhão com o Senhor. Então, a gente precisa crer que essas pessoas, elas podem superar seus limites. Nós não vamos comparar nunca um aluno com o outro, uma pessoa, e querer que ele chegue, né, no nível do outro que não tem uma deficiência. Não. Mas se a gente conseguir fazer com que ele se desenvolva, dê um passinho a mais, né, ir além daquele estágio que ele estava ali anteriormente, vai ser, sabe, assim, gratificante para a gente conseguir que ele consiga se desenvolver. E que bom será, né, para nós saber que nós fizemos parte desse desenvolvimento, que ele conseguiu dar um passo a mais, né, porque nós ajudamos, nós entendemos que ele seria capaz disso, né. Em terceiro lugar, conhecer a pessoa, porque a gente só vai conseguir traçar planos, né, buscar estratégias se a gente conhecer a necessidade, né? A gente saber o que aquela pessoa pode fazer, o potencial, as limitações, né? E a gente só consegue isso no convívio, não tem outra forma, não tem outra forma. É só convivendo que a gente consegue conhecer e estabelecer aí os planos, as estratégias para um trabalho eficiente. Em quarto lugar, ter uma equipe bem treinada, né? Como você disse agora há pouco, como que eu, leigo, né, não tenho formação, vou receber na minha classe um aluno que tem uma deficiência? Então, você tendo a visão da necessidade de levar o evangelho a essa pessoa, você crê que ele pode compreender, ou você pode de alguma forma ajudá-lo a se desenvolver na área espiritual. Você vai conhecer essa pessoa, né? E você vai traçar aí as estratégias para esse trabalho. E essa equipe, se você tiver na igreja, né, profissionais, por exemplo, médicos, psicólogos, terapeutas, pedagogos, se você tiver na sua igreja pessoas que tenham esse conhecimento, elas vão ser muito úteis. Mas São se ferramentas, você não né? tiver exatamente, se você não tiver pessoas, né, que tenham essa formação e que possam ajudar, você, mesmo sendo leigo, você pode buscar esse conhecimento. Hoje a gente tem acesso à informação, então a gente pode buscar. Então, a igreja precisa ter uma pessoa que vai ser responsável por esse grupo. Então, ela vai buscar em congressos, em treinamentos, em livros, né? Todo o conhecimento necessário para trabalhar com essas pessoas, né? E essa pessoa vai ser responsável por treinar a equipe, né? Porque é um trabalho que toda igreja precisa se envolver. Não adianta uma só pessoa, a gente sozinho não dá conta.
Então, a gente precisa muito de uma igreja que seja envolvida. Eu louvo muito a Deus, assim, agradeço muito a Deus pela minha igreja, que nós estamos tendo uma experiência, daqui a pouco eu vou falar sobre essa experiência que a gente está tendo, mas todo mundo chegou junto e abraçou a causa, e a gente está aí em busca mesmo de fazer um trabalho de inclusão excelente. Então, vamos lá. Ter a visão da necessidade, crer que a pessoa pode, né, superar seus limites, conhecer a pessoa, né, ter uma equipe bem treinada, e quinto, buscar informações sobre o assunto, né, que eu emendei. Sexto, conhecer a história de vida. A gente só consegue, né, conhecer a pessoa conhecendo a sua história, né, caminhando, andando junto. Planejar a melhor forma de trabalhar com essas pessoas, né? Então, essas seriam assim, 7 passos que eu acho fundamentais para que a gente consiga fazer um trabalho de inclusão nas nossas igrejas, né? Então vamos lá. Ter uma visão de necessidade, crer que a pessoa com Sim. deficiência pode superar seus Ela, limites, sim, conhecer a pessoa com deficiência, né? Ter uma sim, equipe bem treinada, ou se você não tiver uma equipe bem exato, treinada, busque treinamento para capacitar essas isso, pessoas. Buscar exato, informações sobre o assunto. Nós temos aí Google e Companhia Limitada para procurar sobre isso. E até sim, profissionais dentro da igreja mesmo que pode te ajudar sim, nisso. podem ser fortes aliados, Uhum. Exatamente. E É. sexto, conhecer a história de Ser vida história e de as vida, né, especificidades. É isso? exatamente, é como essa pessoa que tem essa deficiência, quais as especificidades delas, né? Como é uma deficiência física, então é uma deficiência visual, auditiva, é síndrome de Down, é Certo. TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, você vai precisar conhecer essas características, né, da deficiência para você poder atuar de E a forma última que está eficiente. aqui já é nossa Uhum. amiga aqui nas lives. Planejar. Planejar a melhor Planejar a forma melhor forma de trabalhar. de Sem trabalhar. planejamento, a gente não sabe nem para onde a gente está Não indo. consegue, né? Não consegue. E assim, é fundamental que haja um planejamento, sim, para o trabalho com essas pessoas, né? E com todos os alunos em geral, né? Mas vou pegar um gancho que você, na sua fala aí, tia Leila, falou. Você já teve Hum. alguma experiência que você possa contar para a gente, assim, de pessoas com deficiências que apareceram na sua sala? Uhum, tenho sim. Há uns anos atrás, eu dava aula para uma classe de juniores, isso há mais de 20 anos atrás. E na nossa sala tinha uma menina que vinha com a sua irmã, gêmea, e essa irmã dela é que interpretava as aulas, né, para essa menina. Então, foi a minha primeira experiência de ensinar uma criança com deficiência. Tive também, uns 6 anos atrás, um aluno que tinha autismo, né, TEA, e de um grau leve, ele conseguia acompanhar, aprender, né, aquilo que era ensinado, mas ele não conseguia interagir, né, porque a gente sabe que o autismo ele acomete, né, a parte da interação, né, da socialização, também da comunicação. Muitos deles não são verbais, né, não são oralizados, e outros, a grande parte deles tem dificuldade também na socialização e de comportamento também, né? Comportamento restritivo e repetitivo, então a
aqueles movimentos que uns fazem, né, de balançar, de movimentar os braços, de pular. Nós, lá na sala de apoio, nós tínhamos uma criança, uma menina, que ela ficava o tempo todo pulando, rodando pela sala. E nós Certo. não podíamos prender a menina, né, não conseguia ficar. Então, nós permitíamos, mas nós tínhamos uma pessoa que ficava ali o tempo todo, né, garantindo a segurança dela para que ela não corresse riscos, né, de se machucar, de cair. Então, a gente tinha uma pessoa. Então, esse meu aluno, a gente percebia que ele entendia, mas ele não interagia, ele não conversava com os colegas, ele não, para ele fazer uma atividade, ele precisava muito de ser estimulado. Ele não fazia de forma espontânea, ele não expressava alegria, contentamento, ele ficava no mundo dele, né? Certo. Quietinho ali no mundo dele. Então, esse foi o segundo aluno, e agora, recentemente, né, nós recebemos em fevereiro um aluno com transtorno do espectro autista, e esse já de um grau mais severo, no sentido de que ele não é oralizado, ele tem 13 anos, né? A comunicação oral dele não é efetiva, Com 13 anos. e com 13 anos. Né? Então, ele foi trazido pela mãe, foi muito interessante. A Ana Cláudia, a mãe dele, recebeu de presente o livro do Shekinah, foi presenteado por uma irmã que é membro da nossa igreja, e ao ler o livro e ver aquilo que está sendo trabalhado sobre a inclusão na igreja, ela decidiu me conhecer, porque há 12 anos, fazia 12 anos que ela não ia na igreja. E ela tinha, assim, receio do filho não ser bem aceito, das pessoas não, né? Porque essas pessoas, o familiar, ele sofre muito, né? Tem a questão do preconceito, tem a Eles questão têm própria vergonha também, mesmo. né? Tem vergonha também, às vezes, né? É uma série de fatores e a gente precisa, dentro dessa equipe, ter alguém que vai ter esse trabalho pastoral, porque todo familiar de uma pessoa com deficiência, ele necessita de ajuda, de acompanhamento, né? Então, essa mãe, ela viu, acendeu uma luz de esperança. Ela falou, então eu vou lá conhecer, vou ver como que é essa questão da inclusão. E ela veio, né, para a nossa igreja num dia, eu soube que ela viria, então marquei um horário, né, para a gente conversar. Ela trouxe o Gabriel, né, o nome dele é Gabriel, e o Gabriel ficou ali. Nós usamos para nosso bate-papo, nós usamos ali o espaço onde funciona a brinquedoteca da classe maternal, ficamos ali, o culto iniciou, as crianças estavam no culto, e o Gabriel ficou ali, brincando, né, com os brinquedos, enquanto nós conversávamos. Ela contou a história de vida dela, né, e o quanto ela desejava voltar para a igreja, mas não tinha coragem. Até Né? seguindo aquele E, espaço que você falou, você estava entrevistando para saber qual que era a causa do Gabriel, exatamente, que certo? era primeiro, né, primeiro passo aí, né, que é a entrevista com o familiar, né? E aí ela me deu dados assim muito importantes. Eu falei, não, vamos iniciar já a inclusão do Gabriel na nossa escola bíblica. E foi tão interessante que quando as crianças vieram, né, para a classe, porque elas participam do culto durante até o momento dos cânticos, do louvor, e depois, na hora da mensagem, as crianças vão para suas salas, né, por faixa etária. E a Ana falou, e ele quis entrar na classe maternal. E aí eu me surpreendi, né? Porque geralmente era a primeira vez que ele estava indo e ele foi. E ele ficou até que um tempo razoável, ficou acho que uns 15 minutos lá, eu achei um tempo bom. Né? Depois ele saiu, mas já saiu assim, alterado, agitado, e ela falou, Leila, eu vou ter que interromper aqui e levar Gabriel para dar um passeio. Levou o Gabriel para uma praça,
mas nós trocamos telefones, né, os nossos números, começamos a conversar e, e decidimos, vamos, então, ela falou, olha, eu sugiro que ele fique nessa classe mesmo, até porque ele frequenta uma escola especial para autistas. Então, ele convive só com crianças com TEA, né? Ele não convive com crianças neurotípicas, são crianças que não têm o autismo, né? E Uhum. ela pensou, não, vai ser fantástico essa inclusão dele conviver com crianças que não têm o transtorno, né? E aí nós combinamos da semana seguinte ele vir para a sala e aí a gente entraria na sala para observar como é que ele se comportaria lá. E foi exatamente isso que nós fizemos. Primeiro, né, na semana seguinte, eles vieram. Ah, deixa eu contar uma coisa interessante. Pode A contar tudo mãe, aí, nesse tia dia, Leila. a mãe, nesse dia, que foi o segundo dia, ela fez, eu achei assim muito criativo dela, sabe? Um ritual de iniciação, sabe? Foi muito interessante esse ritual de iniciação. Primeiro, em casa, ela pegou uma mochila parecida com a mochila que ele leva para a escola, porque ele adora a escola, né? Ele frequenta a escola já há 8 anos, né? E ele adora a escola. Então, ela pensou, ele vai associar, né? Se eu disser que ele vai para a escola da igreja, foi isso. Ela pegou a mochila, pôs os pertences dele, falou, Gabriel, nós vamos para a escola da igreja. Lá você vai ver a tia Leila, que é a professora, que é amiga da mamãe. Então, quando ela chegou, então ela fez a minha apresentação e fez festa porque, como eles têm essa dificuldade de perceber, né, as ações, as expressões, então ela fez de uma forma bem teatral mesmo, sabe? E pulou, e me abraçou, e me deu beijo, né? E aí nós entramos, tivemos que explicar para as crianças, né, o porquê de nós estarmos ali na sala, né, explicamos para elas. E as crianças, né, maternal, na minha igreja funciona crianças de 3 até 5 anos. Elas não questionaram, não Para as fizeram crianças não tem questão, diferença, né? não tem nem a menor diferença. Nós explicamos que ele era um aluno diferente, que estava ali, né? Então as professoras e auxiliares ajudaram bastante nesse dia, foram muito solícitas, muito amorosas com ele, né? E então nós começamos a observar, depois teve o momento das brincadeiras, mas ele assim, no cantinho dele, deram atividade para ele fazer, ele fez a atividade, pintou, né? Porque lá na escola, a condição dele, né? Ele não é alfabetizado, então é como se fosse uma classe de maternal mesmo, na própria escola onde ele estuda. Por isso que a mãe sugeriu que ele ficasse na Fosse classe para o maternal e maternal. não na classe dos adultos, que seria a idade cronológica dele, não é a idade mental dele, né? E aí, no terceiro, aí nós observamos, não, vai dar para a gente incluir, porque ele participou ali. E eu, naquela semana, pensei, eu preciso criar um plano de aula em que a gente leve o Gabriel a participar, né, de cada momento da aula. E foi isso que eu planejei, conversei com as professoras, trocamos mensagens naquela semana e algumas delas estavam muito preocupadas por conta mesmo do desconhecido, de não saber lidar, e eu me prontifiquei a acompanhar, né, o Gabriel e a montar um programa de inclusão do Gabriel, né, junto com elas. Então, eu preparei naquela semana um plano de aula em que eu envolvi o Gabriel em todos os momentos da aula e e compartilhei com elas, e naquele dia me reuni com elas uma hora antes para falar do meu plano e como que a gente ia fazer. Só que aconteceu aí, né, algo inusitado.
Nesse dia, o Gabriel ele não conhecia os outros espaços da igreja. E nesse dia, a Ana Cláudia decidiu levar o Gabriel tanto para assistir o culto, que até então ele não tinha ido, ele sempre, né, nos 2 dias que veio, ele ficou com a gente ali na brinquedoteca. Então, nesse terceiro dia, a mãe levou para o templo e depois ela levou o Gabriel para conhecer os outros espaços da igreja. E sabe o que aconteceu nesse dia? O Que... Gabriel não quis entrar na sala de aula. Né? Foi Não? uma variável, não quis. Né? Ele não quis, queria, puxava a mãe para ir para uma outra sala, né? Que é o salão social onde a gente reúne todas as crianças. E para completar, né? Para concluir o que aconteceu nesse dia. Eu, como tinha preparado a aula, eu tive que ficar com a classe maternal, né, e fazer o que eu tinha planejado e combinado com as professoras. E a mãe foi com o Gabriel e outras professoras, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito legal lá na igreja. As outras foram para esse salão onde ele escolheu. E a mãe depois me falou, Leila, sabe o que aconteceu? Ele associou aquele salão maior com a escola onde ele estuda. Então tem um painel decorado com criança, muito parecido, um ambiente ali parecido com Com que o ele já ambiente estava escolar. acostumado lá na E escola ele especial estava dele. familiarizado com aquela, né, com aquele formato de sala, e foi ali que ele ficou, né? E então, nesse dia aí eu dei a aula, né? Não fiquei frustrada não, porque nesse trabalho a gente vai ter que ter essa questão de tentar, né? Da tentativa e erro. O que é que dá certo, o que é que não dá. E então a gente tem que fazer experiência, tem que experimentar. Mas e aí, depois E dessa experiência que você teve com o Gabriel, o que você pensou? Tipo, como é que vai ser a escola bíblica agora? O que você pensou? já com o Gabriel. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai falar é sempre tentar a inclusão na classe comum, classe comum. Tá. É o primeiro, é o ponto de partida. Mas vai ter casos que isso não vai ser possível. E isso eu aprendi lá no Shekinah, lá na Igreja Batista Esperança. Por quê? Lá você tem pessoas com deficiências em todas as classes, adultos, jovens, crianças, né? Mas tem uma classe que é uma classe especial em que esses alunos dessa classe especial, eles não conseguem acompanhar o ritmo, a estrutura, os trabalhos que são realizados. E com o Gabriel a gente vai, né? É muito recente, mas a gente vai ver o que é que dá certo para ele. Então, na classe ele não quis ficar. Então, o que eu me propus a fazer? Em 2 momentos, ele vai ser, a gente vai trabalhar a inclusão dele em 2 momentos, que é no momento do lanche, né? E no momento de brincadeiras onde tiver menos criança, porque quando estão todas as crianças, ele fica agitado. Para ele não é legal, né? Ele fica muito agitado. Então, a gente vai fazer esse trabalho individual, de aulas individuais, personalizadas para ele, né? E a gente vai testando. E aquilo que for dando certo, que for, né? A gente vai. Eu penso que a gente pode sim tê-lo um dia na classe comum, né? Porque Mas está vamos muito passo a recente. passo, né? Passo a passo. Então, a gente, para não agredir, né, a vontade dele, a gente vai trabalhar Para não ser algo primeiro o imposto, indivíduo. né? Exatamente, né? Para ser alegre, né? A mãe está feliz da vida, só pelo fato dele estar ali interagindo, né? Com outras crianças, né? Com crianças neurotípicas, porque o que ela me falou, Leila, outro dia ele veio fazendo movimentos que ele não é dele, né? Ele veio imitando o aluninho, o colega que vem na perua com ele, né? Então ele precisa de modelos, né? E as crianças neurotípicas vão ser um modelo para ele. Então a gente está assim no comecinho mesmo, né?
O que que a gente planejou para começar a evangelização do Gabriel? Por quê? Olha só que interessante, né? Aquilo que a gente falou ali atrás acerca da salvação, né? Da gente olhar para a salvação como algo para o futuro. A Ana Cláudia é cristã, né? Ela